Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai reta as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado e toda montanha e colina niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão aplanados. E todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Essas são as palavras que, que foram ditas a respeito de João Batista. Né? Isaías, como profeta, deu essa palavra para o povo de Israel que João Batista abriria o caminho, né? Seria uma voz no deserto que clamaria, que estava clamando, né? Sobre a vinda de Jesus Cristo, ok? E aí, por que a gente está falando de reino de Deus, né? O reino de Deus. Primeiro que o reino de Deus como a gente tem explicado aí, é completamente diferente, né? O reino de Deus é de cabeça para baixo. Nós estamos próximo da Páscoa e lá a maior expressão do reino de Deus ocorreu justamente nesse momento em que Jesus veio, morreu e ressuscitou, né? E essa expressão ela foi falada pelo próprio Jesus Cristo, né? Essa expressão do reino de Deus, essa constituição do reino, né? A gente sabe que toda nação, todo reino, ela tem as suas regras, as suas leis e seu modo de vida. E os cidadãos desse reino, eles devem obedecer ou devem praticar essas leis e esse modo de vida do reino onde eles vivem. E Jesus veio apresentar esse reino. Né? E como o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 4, foi uma das primeiras palavras que Jesus falou, foi justamente sobre o reino de Deus que é chegado. Né? Deixa eu até pegar aqui Mateus capítulo 3. Deixa eu ver, Mateus capítulo 4, se eu não me engano. Mateus capítulo 4, versículo 17. Olha só. Daquele momento em diante, que momento em diante, né? Jesus tinha acabado de ser... É interessante, porque Jesus tinha acabado de ser levado ao deserto, né? E ele passou pelas tentações no deserto, né? As 3 tentações. A tentação do... Isso aí já é estou só abrindo um parênteses aqui, mas é tema já para outros vídeos, se for o caso. A tentação do templo, né? Quando ele foi levado lá para o pináculo, né? Do templo, que é a tentação religiosa institucional de Jesus se transformar num líder religioso institucional. A tentação também dos reinos do mundo, que o inimigo, né, nesse momento no deserto, na tentação do deserto, ele ofereceu os reinos do mundo, ou seja, a tentação política, né, dele se transformar num grande líder político. E o pão, né, que Jesus com 40 dias no deserto, em jejum, ofereceu o pão, que é o alimento, né, é a tentação econômica no caso, pessoa com fome, né? Mas aí vamos fechar o parênteses e vamos voltar aqui. Então, assim, o reino de Deus tem, como eu estava falando, o reino de Deus tem a sua constituição, assim como qualquer outro reino tem a sua constituição, a sua legislação e a sua maneira de viver, tá bom? E Jesus veio mostrar pra gente como é essa maneira de viver no reino de Deus. E ele fala em Mateus capítulo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que arrepender? Porque a gente vive pecando, a gente vive no erro aqui. Infelizmente, a nossa carne nos leva a esse pecado, a esse erro. E não é só os erros mais absurdos, não. Glutonaria, por exemplo, é considerado como um pecado, como um erro que a gente comete até mesmo contra a nossa própria saúde. Né? Então, assim, os glutões também não herdarão o reino dos céus diante da palavra de Deus e se não tiverem essa consciência de que estão errando, de que estão pecando, que estão fora da vontade e fora dessa legislação de amor que é a vontade de Jesus Cristo, que é o que Jesus Cristo veio nos mostrar, né? Que é uma legislação completamente diferente, é um reino de amor, né? E o interessante é que o início do ministério ele já deixa logo claro, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ok? Esse é o motivo de Deus estar fazendo essa série de vídeos, porque quando a gente chegar na Páscoa, a gente vai ter noção exatamente do que
do que essa legislação, né? De como Jesus mostrou durante o tempo que ele passou no ministério dele, 3 anos, e como como é que Jesus agia, né? Qual é a maneira de agir de Jesus, o modo de viver de Jesus, tá bom? E o interessante também é que a gente já pode ter um pouco, deixa eu ver aqui quanto tempo já, tudo bem. Queria ver aqui rapidinho com vocês o início do Sermão do Monte, que é um preâmbulo, assim, é uma introdução do que seria essa legislação do reino de Deus, né? Ok? Capítulo 5 de Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem, pessoal, então tá aí a Constituição, né? Para você ter ideia um pouquinho da Constituição, da legislação do reino de Deus, né? E, como estou falando, é o reino de cabeça para baixo. Se você for querer entender pela sua mente, e baseado nas constituições desse mundo, no que é falado e no que é dito aí todo dia, nas regras e propostas dos sistemas do mundo, né? Do sistema do mundo, e a gente realmente não tem uma noção. Por isso, mais uma vez, que eu estou fazendo questão de voltar lá no Antigo Testamento e tentar passar para vocês aqui essa visão, né? Essa visão da cultura primeiro, daquela cultura do Antigo Testamento, como é que Deus se revelava lá, e quando Jesus chega, ele vai mostrar na prática, durante 3 anos, realmente na prática, qual é essa constituição do reino de Deus, né? Essa normativa, essa maneira de viver, a maneira de viver do reino dos céus, tá bom? Então, assim, pelo vídeo de hoje é só, mais uma vez obrigado. Assistam os vídeos passados aí. Peço que vocês, mais uma vez, deem o like, né? Compartilhem, comentem, porque o conteúdo ele acaba sendo espalhado aí para mais pessoas, tá bom? E um abraço, obrigado e fiquem com Deus. Até mais.